Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Ferreira. Eu decidi gravar esse vídeo porque recentemente saiu uma matéria lá no G1 sobre os planos de governo do Fernando Haddad e sobre os planos de governo do Jair Bolsonaro. Só que eu achei aquela ideia não muito explicativa, né? E existem coisas ali que deveriam ser ditas e deveriam ser estrinchadas, que são coisas muito perigosas. E numa época onde fake news tá comendo solto no Facebook, eu peguei meu caderninho, vi o plano de governo dos caras, fiz algumas anotações aqui de alguns pontos que eu achei interessante. E eu queria nomear alguns tópicos e falar para vocês terem uma ideia. Muitos sabem que eu gosto de polícia, sou enganjado nisso. E eu acho que nós estamos numa situação no Brasil onde é muito perigoso, né? E devemos ter muito carinho quando nós formos votar aí no segundo turno. Beleza? Então, veja só. Vamos começar o seguinte. Alguns resumos dos planos de governo, pensando em ideologia de gênero. O Bolsonaro disse no seu plano, está lá na página 6 para quem quiser ver, que todo e qualquer brasileiro deve ser tratado de forma igualitária, independente do sexo, independente da cor, independente da crença, todos devem ser tratados iguais perante a lei. Isso, inclusive, é lei e está na Constituição. O Haddad, ele propõe no seu plano de governo bolsa de estudo para travesti e transexuais. Ou seja, isso acaba com a meritocracia, acaba com o mérito socioeconômico, ou seja, quem é pobre precisa ser ajudado, quem é rico tem condição de pagar, mas sim coloca uma segregação entre as pessoas, ou seja, o órgão que eu faço sexo diz se eu tenho privilégios ou não. Isso, além de ser uma discriminação absurda, também é inconstitucional. Presídio. O Bolsonaro defende deixar preso qualquer pessoa que tenha cometido crimes, independente de superlotação ou condição, porque ele entende que estar preso é uma escolha. Já o Haddad propõe reduzir a massa carcerária no Brasil. Como? Soltando presos de pequena periculosidade, ou seja, presos que não cometeram crimes hediondos, ou seja, furtos, assaltos, não são crime hediondo, e essas pessoas vão estar na rua. Isso é um problema. Propriedade privada. O Bolsonaro defende retirar da Constituição ou retirar de lei qualquer relativização à propriedade privada. Ou seja, o que é meu, o que é seu, e vagabundo nenhum pode pôr a mão nisso, nem o Estado. O Haddad não fala nada. Imposto, essa parte é muito boa. O Bolsonaro defende a diminuição da carga tributária e o aumento de recursos para os municípios. Ou seja, quando você diz isso, você automaticamente está falando de uma revisão do Pacto Federativo. Você está falando de descentralizar o poder em Brasília e dar mais autonomia aos municípios. Isso é muito bom, porque quem vive no município, por exemplo, que tem, sei lá, 50, 60 mil habitantes, às vezes até menos, o Brasil tem de 18 mil, 10 mil habitantes, essas pessoas pagam imposto para o município e o município devolve a elas têm um contato direto e perto da onde os recursos serão alocados. Isso é mais ou menos similar ao sistema suíço de tributação. Já o Haddad, ele propõe criar um novo imposto sobre exportação, ou seja, já é difícil pra caramba exportar no Brasil, agora vai ser mais difícil ainda. Um novo imposto sobre lucros e dividendos. E essa parte é muito interessante, porque quando você taxa os lucros e dividendos, você gera menos lucro para a empresa, que consequentemente gera menos produtividade para as empresas. E quando você diminui a produtividade, isso é a lei de Say, a lei 1 de economia. Quanto mais eu produzo, mais eu consumo, porque o meu poder de consumo está relacionado ao quanto eu produzo. Então, diminuindo a produtividade, você vai gerar menos investimento das empresas, você vai gerar menos empresas operando, ou seja, menos emprego e menores salários. Na teoria, o PT queria taxar os ricos, mas na realidade, ele vai taxar os pobres. Ou seja, não dá certo. Outra coisa que o Haddad propõe é aumentar o imposto territorial e rural, é o ITR. Nós sabemos que no Brasil o agronegócio
o sistema de commodities mantém a economia do Brasil funcionando. O Brasil é um país que vive pendurado sua economia no agronegócio. Já o Haddad, ele quer aumentar o imposto e burocratizar ainda mais a produção dos pecuaristas. Ou seja, isso vai diminuir produção, vai diminuir lucro, ou seja, preços aumentam, empregos diminuem e o Brasil travar no agronegócio é complicado, pode travar o país inteiro. Imprensa, essa parte é muito boa. O Bolsonaro, ele diz no seu plano de governo que ele defende, ele é contra, ele deixa bem claro que ele é contra qualquer forma de regulamentação da imprensa, que a imprensa deve ser livre, que ele parafraseia, eu não me lembro quem, que a imprensa deve ser combatida com imprensa. As eleições de 2018 está aí para provar isso, né? Pessoas que gastaram milhões, né, tiveram tempos enormes de TV, tiveram 4% de voto. Que a imprensa livre, a internet, hoje está gerando muito mais repercussão do que a imprensa televisiva. Mas o Haddad, ele propõe no seu plano de governo implantar um mecanismo de regulação da imprensa, ou seja, censura, e criar uma nova estatal, mais uma, de comunicações para expor o posicionamento do governo, ou seja, é o Ministério da Verdade petista. Eles vão criar mais uma Constituição, vão aumentar ainda mais o Estado e vão, além de regular a imprensa, vão criar uma nova empresa de imprensa que eles que vão passar para nós o que o governo está fazendo. E depois, quem é o fascista? Lava Jato. O Bolsonaro diz no seu plano de governo que a justiça deve seguir sempre livre e sem interferências políticas, como deve ser. Já o Haddad diz que quer promover uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder do Ministério Público. Ou seja, ele quer aparelhar o Ministério Público e o Judiciário sobre a desculpa que as minorias não estão sendo representadas. Em termos leigos, ele vai passar por cima, derrubar os três poderes, o Executivo vai ficar forte pra caramba, ele vai nomear quem ele quiser para cuidar do Judiciário, um monte de apadrinhado político, e vai criar uma ditadura. Depois o Bolsonaro é fascista, vai entender. Ministérios. O Brasil é o país que mais tem ministérios no mundo. Hoje tem 29. O Bolsonaro defende reduzir esses 29. Quais? Ele não disse ainda. Mas já o Haddad, ele disse que ele quer criar 6 novos ministérios, incluindo da pesca, que já era um ministério que estava nos 12 anos de governo petista, e é um ministério que não serve para absolutamente nada. Uma secretaria já era mais que o suficiente, mas quando você tem ministérios, você consegue fazer a sua política de cooptação. Você não vai contra mim e eu te dou um ministério. Ou seja, esse é um plano para poder se perpetuar no poder via corrupção. Empresas privadas. Essa parte é muito interessante, porque o Bolsonaro ele quer fomentar os jovens que estão saindo da faculdade a empreender, ou seja, abrir empresas. Quando você abre empresas, você aumenta a produtividade. Quando você aumenta a produtividade, aumenta o consumo e gera-se riqueza. O Brasil vai ficar mais rico. Esse é o jeito certo de se criar riquezas. Além de, quando você aumenta mais empresas, você aumenta empregos. E como trabalhador é um bem finito, mais empresas aumentam salários, pois mais empresas disputarão o mesmo trabalhador. Quando tem mais trabalhador do que empresas, a empresa oferece o que ela quiser e aceita e acabou. Isso é muito bom, além de inverter a lógica que o jovem sai da faculdade para fazer concurso público e viver via imposto, via salário estatal, até o fim da vida encostado, aumentando o rumo de previdência, etc. e tal. Já o Haddad não fala nada sobre isso. Essa parte também achei interessante, sobre as ditaduras socialistas. O Bolsonaro é rigorosamente contra e quer cortar todos os tipos de contato que ele tem de relações com Venezuela, Cuba, etc. Já o Haddad é muito interessante porque ele tem no seu plano de governo o desenvolvimento de países do Mercosul, como Venezuela, por exemplo, através do BNDES. Ou seja, o BNDES já pega dinheiro do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para quem defende os trabalhadores, pegar dinheiro do trabalhador para financiar o Maduro é complicado. E a partir de 2011 foi passada uma lei que o BNDES pode pegar dinheiro do Tesouro, ou seja, dinheiro de imposto. Vai tirar o seu dinheiro, o dinheiro do trabalhador, para financiar Fidel Castro, para financiar a Passadina, para financiar a Nicarágua, ou os 20 bilhões que foi para a Venezuela e tomou calote. Isso é inadmissível. Sindicato. O Bolsonaro ele diz que o sindicato deve ser livre e a contribuição também, ou seja, se o sindicato me representa, eu pago.
Se ele não me representa, eu não pago, eu sou livre para escolher o que eu quiser. Já o Haddad, a valorização do sindicato e a obrigatoriedade do imposto sindical, ou seja, ele quer aumentar ainda mais o sindicato, dando mais poder a eles e tirar o dinheiro do trabalhador para bancar um monte de vagabundo que não quer trabalhar, além de aumentar, claro, a verba para os seus militantes políticos, porque todo mundo sabe que a CUT apoia o PT. Agronegócio. O Bolsonaro defende segurança no campo, políticas para consolidar o mercado interno e a abertura de mercado externo para o agronegócio, além de melhorar a logística do custo do Brasil. É muito difícil você transportar de lá para cá, tudo tem muita burocracia, tudo tem muito imposto. O Bolsonaro ele tem no seu plano de governo reduzir isso. Já o Haddad, ele quer criar uma nova regulação para regular o agronegócio, para poder impedir a criação de latifúndio e latifundiário. Olha que legal. Além de implantar a reforma agrária e dar terras para o MST e para os indígenas. Ou seja, ele vai pegar no Brasil a área da economia que mais produz, que mais gera riqueza, que mais gera produtividade, vai burocratizar ainda mais, vai criar impostos, tirar lucros dos caras, além de tirar terras para dar para um monte de vagabundo militante que não trabalha, não produz nada e vai dar terra para eles. Provavelmente quando sair a reforma agrária eles vão vender a terra por dinheiro. A Constituição. O Bolsonaro diz no seu plano de governo que respeita a Constituição e que deve ter obediência inerente à Constituição e pronto, acabou. Já o Haddad, ele quer estabelecer um novo processo constituinte, ou seja, criar uma nova Constituição. Para quê? Para aumentar ainda mais o poder do governo e aparelhar os três poderes, dando ainda mais poder ao presidente da República, já que no Brasil, no sistema republicano brasileiro, o presidente ele é só um cuidador do Estado. Todos nós sabemos que a Câmara, o Poder Legislativo, é muito mais importante do que simplesmente a figura do presidente. Com essa reforma, ele tira o poder, atropela o poder do judiciário, atropela o poder do legislativo e fixa apenas no executivo, o presidente, todo o poder. Trocando por miúdos, isso chama-se ditadura. Venezuela. Foi o que o Maduro fez na Venezuela, mas o Bolsonaro, que é fascista, né, vai entender as coisas, ou seja, defende-se isso para ir contra o fascismo. Médicos cubanos. Esse aqui é legal, porque é o seguinte, o Bolsonaro defende que deve se aplicar uma prova aos médicos cubanos, e aqueles que forem bem ganharão cidadania brasileira, ganharão seu salário integral e terão direito de trazer as suas famílias que estão em Cuba, porque os médicos cubanos não puderam trazer a sua família que estão lá ainda sofrendo na ditadura que o Fidel Castro criou. Já o Fernando Haddad, ele tem no seu plano de governo aumentar o programa Mais Médico, ou seja, trazer mais médicos cubanos que vão vir em sistema de escravidão para o Brasil, análogo à escravatura, e receberão seu salário, na verdade não receberão, né? Seus salários serão enviados para financiar a ditadura cubana. Olha que legal. Segurança pública. O Bolsonaro ele é a favor da redução da maioridade penal e tolerância zero a crimes. Cometeu crime, vai ser preso e pronto, acabou. Também ele é contra as saidinhas, né? Saidinha de Natal, saidinha de Dia das Mães e tudo mais, e a progressão de pena. Ou seja, não deve se ter progressão de pena e nem saidinhas, e eu concordo com isso, porque quem cometeu crimes deve pagar pelos seus crimes. Já o nosso querido e amigo Haddad, ele defende a desmilitarização da polícia militar, e colocar mais LED nas ruas, ou seja, mais empresas, mais licitações para ser superfaturadas, muito mais concessão, empresas amiguinhas do governo e tudo mais, que vão apoiar o governo para ganhar a licitação e todo o escândalo Odebrecht que a gente conhece, para pôr luz LED na rua, porque ele deve achar que o bandido é um vampiro, né? Ou seja, eu vou meter a lanterna na cara dele, ele vai derreter, vai sair voando. Eu até que poderia ajudar o Haddad nisso aí, criar o pacotão segurança, né? Luz de LED, dente de alho e estaca de prata. Aí eu vou me sentir seguro pra caramba. Beleza, galera? Eu acho que isso é muito perigoso. Acho que a gente deveria analisar com muito carinho essas propostas. O Bolsonaro, ele é o candidato dos meus sonhos? Não. Ele é o cara que eu apoiei para a presidência da República? Não. Mas agora a situação ela é muito mais do que o capricho da minha ideia ou da sua ideia de república, mas sim o nós contra eles, contra uma ditadura, contra um sistema fascista totalitário que pode nos levar num caminho sem volta para uma Venezuela. Isso é muito, muito, muito perigoso. Hoje apoiar o Bolsonaro não é nem ser de direita ou ser conservador. Eu acho que apoiar o Bolsonaro é ser humano.
entendeu? Contra quem quer perseguir opositores, quer regular a imprensa, quer aparelhar os poderes, isso é muito perigoso. Tá bom, galera? Analisem bem, pensem aí, espalhem esse vídeo para os seus amigos, todo mundo o cara que tá vencendo o muro, votou no Alckmin, votou no Amoedo, quer votar branco, quer votar nulo. Manda esse vídeo para ele ver as propostas do nosso querido Haddad, se compensa realmente ficar em cima do muro e correr o risco do PT voltar para o poder. Tá bom, galera? Deus abençoe todo mundo. Valeu. Falou.